Turbinol. Tudo sobre automobilismo com Renato Cantarino. Está começando agora a segunda edição do podcast Turbinol, que é uma mesa redonda, um grande debate sobre automobilismo. E hoje nós vamos falar sobre as novas gerações de fãs. Na primeira edição, eu recebi aqui 3 grandes nomes da cobertura do automobilismo aqui no Brasil: João Mendes, o Alexandre Kasselnik e o José Campite. E eu perguntei para eles logo no início, por que o automobilismo nos últimos anos teve uma renovação tão grande de fãs? E eles falaram sobre a questão da Netflix, do Drive to Survive, também da competição que ficou mais acirrada ali entre Hamilton e Verstappen, e as mulheres, que são as principais responsáveis por essa retomada na popularidade do esporte a motor. Então hoje não poderia ser diferente. A mesa está aqui dividida, 2 mulheres, 2 homens, e todos são da nova geração do automobilismo. Eu começo apresentando a Lívia Galvão, que é jornalista, estudante de jornalismo e já cobriu alguns... Na verdade, ela já foi para São Paulo, para Interlagos, algumas vezes para cobrir algumas categorias. Uma delas até internacional, conversou com ex-pilotos de Fórmula 1 e mostra aí essa renovação. E o mais interessante, tem apenas 18 anos. Eu quase tive que pedir autorização para os responsáveis dela, só que ela já tem 18 e não precisou. Prazer receber você aqui, Lívia. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Renato. É maravilhoso poder estar falando um pouco mais sobre a presença feminina no automobilismo e também sobre o jornalismo em si, automobilístico, porque nós estamos tendo cada vez mais presença feminina nesse meio, tanto na parte técnica, nas engenharias, na mecânica, quanto na parte um pouco mais... administrativa, né, seja financeiro ou recursos humanos, no marketing principalmente. Então é muito bom poder estar colaborando e trazendo bastante conteúdo sobre automobilismo. Eu vou passar aqui para o meu lado para falar com o Thiago Ferreira, que ele é o vice-capitão da equipe Buffalo, porque a gente vai explicar para vocês no episódio de hoje que muito além do automobilismo que você vê na TV, também existe um automobilismo acadêmico, um automobilismo universitário. E a gente vai explicar isso para você, onde os jovens, no caso da equipe que ele participa, são mais de 30 alunos que desenvolvem um carro de fórmula. Isso mesmo, a gente vai falar sobre a importância, não só no Brasil, como no mundo, da Fórmula SAI. Um prazer receber você aqui, Thiago. Bom, primeiramente, agradecer pela oportunidade. É uma oportunidade incrível para a gente, para a equipe. Conversar mais sobre o futuro do automobilismo, né, que está aí nas nossas mãos. E, enfim, é isso aí. E a gente também vai falar com uma outra integrante da equipe Buffalo, que é a Maria Clara Freire, que é a responsável pela parte administrativa, a líder administrativa da equipe Buffalo. Um prazer receber você, Maria Clara. Exatamente, queria agradecer pelo convite. Realmente, como o Thiago falou, é uma honra estar aqui representando a nossa equipe e a nossa faculdade. Obrigada. Agora, antes da gente entrar nos assuntos, eu preciso falar que essa edição do Turbinol, mais uma vez, e será assim para sempre, está sendo gravada no seu Pod Studios, que é o melhor estúdio de podcasts do Rio de Janeiro, o mais moderno, passou por uma grande transformação nos últimos meses, já era aqui no Citar América, agora foi para um outro espaço muito maior. São alguns estúdios, você vai chegar aqui e vai encontrar o estúdio que vai atender melhor para sua produção audiovisual. Então, agradecendo aí toda a equipe do seu Pod Studios. E agora o Turbinol é um conteúdo do seu Pod Studios, como também o Piloto Automático Podcast para você que é apaixonado por carros. Assista, siga nas redes sociais Piloto Automático, que é o podcast co-irmão do Turbinol. A gente fala de automobilismo e eles falam de automóveis, de mercado automotivo, sempre debates muito bacanas.
E os 2 podcasts são aqui, do seu Pod Studios. E os 2, né, a gente não pode deixar de falar das 2 marcas que estão apoiando esta edição do Turbinol, que é a Decra. Para quem não conhece, a Decra é uma empresa que faz laudo cautelar de automóveis. E qual é a importância do laudo cautelar? Você vai ter certeza que está comprando um carro que foram feitos todos os testes para provar que aquele carro não foi batido, que aquele carro não tem problema na documentação, que não houve uma repintura numa peça, que a quilometragem é a original. E a Decra tem tudo a ver com o automobilismo, porque a Decra é a empresa que faz inspeção em categorias do mundo todo. Por exemplo, tem que ver que todos os carros estão com aerofólio do mesmo tamanho, que nenhum passou 1 milímetro. Algumas categorias do mundo contratam a Decra para fazer essa medição, para fazer essa inspeção. Então é a empresa mais importante desse tipo de serviço no mundo e tem uma filial aqui no Rio de Janeiro. Se você é do Rio, pode procurar a Decra, que fica localizada na Barra da Tijuca. Você procura aí Decra RJ na internet que você vai encontrar todas as informações e vai ter a garantia para poder comprar o seu carro. Se você é lojista, tá esperando o quê? Contate agora, entre em contato com a Decra, contrate a Decra para trabalhar com o seu estoque, que vai oferecer uma garantia a mais para os seus clientes. E a outra empresa é a Shelter Blindagens. Qual é o diferencial da Shelter? Porque a Shelter tem pilotos na equipe de desenvolvimento. E o que isso garante para você que está comprando um carro blindado da Shelter ou que vai blindar um carro na Shelter? Que esse carro não vai perder rendimento. Esse é um grande problema para quem quer, por exemplo, blindar um carro mais esportivo, um carro que tem uma potência elevada, fica preocupado, poxa, eu vou perder a esportividade do carro se eu blindar. Isso não acontece na Shelter, pois é uma empresa que tem pilotos ali no desenvolvimento da blindagem e aí vai garantir para você que você vai ter a melhor blindagem sem perda de rendimento. Então, antes de você decidir blindar o seu carro, visite a blindadora, descubra quais são os procedimentos e se você estiver aqui no Rio de Janeiro, tem que ser na Shelter Blindagens. Agora que nós já falamos de todas as empresas que ajudam aqui, que são apoiadoras, parceiras do Turbinol, vamos para o assunto, que é o que está todo mundo querendo saber, que é Lívia. Você tem apenas 18 anos e você já foi para Interlagos sozinha cobrir o WEC, que é uma categoria internacional. Conta pra gente como é que surgiu essa vontade de trabalhar com automobilismo no jornalismo, cobrindo competições. Bem, foi algo meio inusitado, assim. Eu não acompanho automobilismo desde muito pequena. Na verdade, não tenho uma família que esteja dentro desse meio, que goste muito do esporte a motor. Por curiosidade mesmo, eu acabei indo pesquisar um pouco mais. Eu já sabia o que era a Fórmula 1. Fui pesquisando e foi uma categoria atrás da outra, né? A gente costuma dizer assim. E desde então, eu estava ano passado no 3º ano do ensino médio, tinha que decidir a carreira que eu iria seguir, e eu sou uma pessoa que tem muitas curiosidades, tenho muitos gostos, então eu passei com ideias de fazer jornalismo, relações internacionais, arquitetura, engenharia, então passei por muitas ideias e nada parecia que poderia juntar todos os meus gostos. Então, eu achei no jornalismo uma possibilidade de ter uma amplitude, um leque de opções. Então, se eu quisesse trabalhar com esporte, eu quisesse trabalhar com política, eu vi que o jornalismo poderia me trazer essa possibilidade. Com isso, acabei escolhendo o jornalismo, mas já com as expectativas um pouco de posso achar muitas áreas para trabalhar. E nesse meio, eu acabei descobrindo muitos portais de notícias, enfim, sobre automobilismo, que cobrem diversas categorias e que estavam precisando de redatores. Eu estava apenas no primeiro período da faculdade, então não sabia se eu realmente teria essa oportunidade vindo das páginas, mas eu saí enviando e-mail. Esse é o meu currículo.
acredito que possa ajudar. Nisso eu já estava produzindo conteúdo no TikTok sobre automobilismo, porque eu nunca tive muitos amigos que gostam muito do tema. Na verdade, eu não tinha nenhum amigo que gostasse do tema. E às vezes eu via o que estava acontecendo, acho que, sei lá, saiu o lançamento do W15 da Mercedes em janeiro. Gente, eu preciso falar... Janeiro, enfim. Mas eu fiquei, gente, eu preciso falar disso com alguém. E aí eu criei um TikTok, comecei a gravar vídeo. Só que uma questão com o TikTok é que você precisa ter aquela continuidade dos vídeos. Então, depois de um tempo, eu acabei parando de fazer vídeo no TikTok e investindo mais no Instagram. O que, pra mim, foi uma decisão, assim, certeira pra minha carreira. Mas produzir esses conteúdos, poder adicionar, assim, no meu currículo, me deu a oportunidade de começar a escrever pelo Race Mode. E acabou que teve a coincidência de que eles tinham acabado de... A redatora da Fórmula 1, da equipe, tinha acabado de sair. Então, eles estavam precisando de alguém para cobrir a categoria. A temporada tinha acabado de começar, então eu assumi aquele cargo. E nunca vou esquecer, meu primeiro texto foi da vitória do Lando Norris. Então, assim, foi muito importante. E aí, nisso, mesmo não sendo uma página muito grande, o Race Mode, eu vi a oportunidade de ir tentando fazer credenciamento de imprensa, tanto pela minha página pessoal, quanto pela página do Race Mode. O que fosse possível, eu estava indo. E aí que eu conheci o Vitor Garcia, que é o assessor de imprensa da maioria dos pilotos que correm na Copa Paulista e de algumas categorias também, que me convidou para conhecer a Copa Paulista em Interlagos. Eu nunca tinha ido em Interlagos, isso foi em junho deste ano. E foi, assim, sensacional, porque a Copa Paulista, ela traz uma vivência muito de perto para você. Então, você pode sair de um boxe para outro e ver os carros de perto, conversar com os mecânicos. E isso me deu uma oportunidade não só de conhecer mais sobre a parte técnica do automobilismo, também como as coisas funcionam, como que faz para você ter uma entrevista com o piloto, mas como também me deu uma ótima oportunidade de fazer network, de conhecer muitas pessoas. E aí depois eu acabei, cerca de 2 semanas depois, eu recebi um e-mail de volta do WEC falando: você recebeu a sua credencial. Você está credenciada. E eu apliquei pro WEC como jornalista independente, porque o portal Race Mode, ele não cobria o WEC. Eles cobrem cobriam, né? O portal já não existe mais. Mas a gente cobria muitas categorias, só que não incluía o WEC. Porque a gente não tinha uma pessoa que pudesse cobrir uma categoria tão complexa, né? Complexa. E tem muitas vertentes eu que vou dá pedir para você explicar depois, porque não é fácil. Você não começa a assistir o WEC e você entende de cara. É diferente se você for assistir a Fórmula 1, se você for assistir a MotoGP, por exemplo. A MotoGP é tudo dividido, Moto 3, Moto 2, Moto 1. Você já entende que, na verdade, Moto 1 que é a MotoGP, na verdade. Né? Você já entende que ali são os melhores e que as outras são categorias de base na F1 hoje em dia, né? Antigamente era GP2, agora não, é F2, F3. Então fica muito mais fácil de você entender isso, que é uma escadinha que o piloto tem que ir subindo. No WEC não é assim, eu vou querer que você até explique isso depois, porque é difícil de você sentar e você entender, poxa, mas os carros estão na mesma prova, mas nem todos estão competindo entre si, né? Como é que funciona isso? Até, eu sempre falo, a NASCAR é uma categoria também que as pessoas não entendem direito por causa dos playoffs. Mas peraí, tem 37 carros competindo, mas só 12 podem... Agora, nesse momento, são 12, né? Nos playoffs, começa com 16, elimina 4, então as pessoas têm dificuldade de entender. Nesse momento, só 12 estão disputando o campeonato, mas tem 37 correndo? Então, são essas categorias que precisam de uma atenção mais especial mesmo para prender a atenção. Então, eu vou passar aqui para o meu lado, para o Thiago Ferreira, que é o vice-capitão da equipe Buffalo. Eu quero que você resuma nesse início o que é essa competição, a Fórmula SAI, o que é esse automobilismo acadêmico, esse automobilismo universitário. Bom, a Fórmula SAI é uma categoria estudantil, onde a gente tem que construir um protótipo de fórmula.
Ele é parecido, digamos assim, com o Fórmula 1, que ele, se você olhar assim, ele tem a roda exposta, a roda não é carenada, alguns carros têm asa, parte aerodinâmica, e é uma categoria estudantil, então várias faculdades do Brasil, do mundo inteiro, elas têm que construir um protótipo de fórmula, né? A gente tem um regulamento que a gente tem que seguir, um regulamento técnico, então é bem voltado para esse lado do automobilismo, a gente não pode fazer o que a gente quer. Então, a gente tem que construir sempre um carro do zero. Todo ano a gente tem que construir um carro do zero, então a gente projeta ele em software de modelagem 3D, então AutoCAD, SolidWorks, o ANSYS, que é um software que a gente faz simulação estrutural do carro, né, para ver se não... Enfim. E aí, a gente tem que sempre estar desenvolvendo um carro, então isso acaba criando na gente esse pensamento de engenharia, porque muitas vezes na faculdade a gente só vê matérias tipo cálculo, essas coisas assim, a gente não vê nada quase voltado para a área de automobilismo, no caso, né? Então, a gente sempre tem que estar pensando. Então, tipo, a gente também lá na competição tem provas que a gente tem que explicar todos os processos de engenharia que levaram as decisões por trás. Então, a gente não pode só simplesmente fazer tal coisa porque a gente quer. A gente tem que explicar o porquê que a gente fez aquilo. Tem, tipo, a parte de custos. Então, isso até independentemente se é automobilismo ou não, na parte de engenharia, qualquer área você vai ter que ter o custo da produção, da manufatura, dos processos de fabricação. E aí, a gente sempre tem que estar explicando. Então, cada parafuso no carro. Então, por exemplo, tem uma prova lá que a gente tem que dar o desenho técnico de todas as peças do carro. Então, tudo tem que estar separadinho com o nome, o desenho técnico, quanto que custou, como que a gente fez aquilo, ou se a gente comprou, porque muita coisa a gente faz lá na UF, por exemplo. A gente tem um laboratório que é na frente da nossa oficina, então a gente fabrica a maior parte do carro lá, chassi, suspensão, a gente fabrica tudo lá. Algumas partes são usinadas, né? A gente tem parceiros que a gente projeta a peça, que são peças com a geometria mais complexa. A gente tem esses patrocinadores que eles ajudam, então eles fazem a usinagem para a gente. E tudo isso a gente tem que estar lá explicando para engenheiros já formados. Muitos deles participaram, diria que se bobear, todos eles já fizeram parte ou do Fórmula ou do Baja, que é uma outra categoria também. Então, assim, tudo a gente tem que estar com um pensamento de engenheiro mesmo, né? Agora, você está falando aí da questão, né? Quando você disse do custo, me lembra até a questão do teto de gastos na Fórmula 1, né? Que você tem um valor que você não pode ultrapassar. Você quer desenvolver o carro, você quer fazer o carro mais rápido, mais aerodinâmica, mas dentro desse valor. E é por isso que tem a líder administrativa, que eu acho que deve ser quem fica ali controlando também toda essa parte, ó, não dá aqui, não pode, etc., que é a Maria Clara Freire. Ela também faz parte da equipe Búfalo. Vale lembrar que UF é a Universidade Federal Fluminense, em Niterói, uma das faculdades, uma das universidades mais tradicionais do Brasil, não só do Rio de Janeiro, como do Brasil. E Maria Clara, queria que você falasse de uma forma mais ampla nesse primeiro momento, porque você faz parte da equipe Búfalo. Isso. Uma equipe, pelo que vocês falaram, tem 36 integrantes, né? 36 alunos. Mas na UF tem mais de uma equipe. Conta pra gente desse panorama, dessa atuação na UF. Então, nós na UF atualmente temos 4 principais equipes que são vinculadas à SAI, né? Dentro da Fórmula SAI, nós temos a categoria a combustão, que é a Búfalo, e elétrica, que é a Faraday. Além disso, temos a equipe de Baja, que é a Tufão, e a equipe de aerodesign, que é a Blackbird. Todos nós somos colaboradores, então, obviamente, estamos na mesma universidade, as nossas oficinas são no mesmo bloco, então tem essa ajuda entre as equipes, né? Se fôssemos sozinhos, a gente não ia conseguir fazer nada, essa é a realidade, as equipes têm que se ajudar. Cada equipe ela tem mais ou menos 30 membros. Isso depende muito da época. A gente tem processo seletivo todo semestre. Então, pré-competição, normalmente a gente bate até 50 membros. E aí, pós-competição, quando começa uma temporada nova, as pessoas costumam sair e a gente volta ali para a base dos 29, 35. Então, é um número que varia um pouco. Dentro da escola de engenharia,
da UF, as equipes de competição elas são muito valorizadas exatamente pelo que o Thiago acabou de falar, que é a questão da gente ver a engenharia na prática. O que a gente aprende na sala de aula, às vezes, fica muito no lúdico. As pessoas não conseguem entender onde que elas vão usar aquilo. E aí você vem para uma equipe de competição que a física, ela tá ali. Você vê que a física funciona e você entende por que você tem que estudar aquilo. Por que eu tenho que estudar a resistência dos materiais? Porque senão sua peça vai quebrar. Por que você tem que fazer a simulação, tem que fazer os cálculos? Porque você vai ter que explicar isso para os engenheiros. Então, como o Thiago falou, a SAI ela é a maior competição de engenharia do mundo. São engenheiros do mundo inteiro. Lá, tem em todos os países praticamente, né? A SAI está presente em mais de 150 países. Então, vem... O Thiago próprio já apresentou a prova para um belga. Legal. Então, você vai chegar lá com o seu projeto. O que você projetou? Projetei a suspensão do carro. Foi uma ideia minha. Eu que fiz os cálculos. Você vai chegar para um engenheiro belga da Volkswagen e vai falar, olha só, eu projetei isso aqui. Esse aqui estão os cálculos. Essa aqui é a estrutura, eu confio que não vai quebrar. Tá ali no carro, tá funcionando. O engenheiro vai falar, legal, isso é uma boa ideia. É gratificante demais. Então, realmente, eu acho que esse é o principal diferencial das equipes de competição. É você ver o seu projeto ali e você, de fato, estar fazendo a engenharia. E quais são as disciplinas envolvidas numa equipe como a Buffalo? Como assim? Quais disciplinas da UF que estão dentro da Buffalo? Engenharia mecânica, engenharia elétrica, quais... Todas. O nosso projeto, ele não se limita a nenhum curso. Então, atualmente, nós temos pessoas de, obviamente, engenharia, a maior parte, mas tem pessoas de jornalismo, de biblioteconomia, de antropologia, sistema de informação, todos os cursos. A pessoa gosta de automobilismo, gosta de trabalhar em equipe, ela é super bem-vinda. A gente acredita que qualquer pessoa pode ajudar com qualquer conhecimento. Não é necessário nenhum conhecimento prévio para entrar na equipe. Agora, Lívia, falando, você também é aluna da UF, né? Sou. É aluna da UF, então você também acompanha ali, né, o trabalho dessas equipes. Você está falando de um trabalho que você começou nas redes sociais. E o Alexandre Kassianik, que é da Arbimboca Comunicação, que faz a comunicação da equipe Ipiranga na Stock Car, que tem uma história rica e longa com comunicação no automobilismo, ele falou que hoje ele vê que nos autódromos metade do público e metade das pessoas que já estão ali nos bastidores que já é o público feminino. Metade já é público feminino. Como é que você vê isso nas redes sociais? Hoje em dia, é claro que tem a ver com o algoritmo, mas no Threads está aparecendo muitas mulheres falando de Fórmula 1. É impressionante isso. Mais mulheres do que homens e muitas mulheres jovens, muitas mulheres saindo da adolescência, iniciando a vida adulta. O que você acha que despertou no público feminino o interesse pelo automobilismo? Você acha que o ambiente também ficou menos machista? Você que esteve em Interlagos, eu estive em Interlagos a primeira vez em 2010, como torcedor. E eu lembro que eu fui para o setor G, e era um lugar que falaram, cara, não é um lugar para você ir acompanhado, porque depois eu não fui mais para esse setor, mas que era um setor onde xingavam a mulher, ou que falavam que a mulher ou era gostosa, ou era feia. Assim, cara, um show de horrores aquele setor G. Eu acho que hoje isso não acontece mais. E mesmo tendo se passado apenas 14 anos, eu acho que o que era tolerável em 2010 não é mais tolerado em 2024. E como é que tá o ambiente? Já que você, jovem, mulher e sozinha, no Autódromo de Interlagos, cobrindo uma categoria internacional, como é que tá essa presença feminina? Bem, eu vejo que nas redes sociais tem tido cada vez uma ascensão da participação feminina em relação a categorias como a Fórmula 1, por exemplo. Eu vejo que cresceu muito, tanto no TikTok, no Instagram, então a produção de conteúdo realmente é muito grande. Eu tenho diversos colegas desse meio, e eu vejo que a maioria tem mais ou menos a minha faixa etária, então entra normalmente num curso de graduação já pensando em seguir um pouco nessa área. Então, conheço muitas meninas que fazem jornalismo ou que fazem engenharia mecânica, por exemplo.
Então eu vejo que tem tido, sim, uma ascensão muito grande das mulheres no meio da produção de conteúdo sobre automobilismo. Agora, sim, nas minhas experiências dentro de Interlagos, eu não tive grandes problemas. Eu sinto que tem, sim, uma participação maior das mulheres. Tem realmente muitas meninas, e quando eu digo, tipo, muitas, é muitas, assim. E principalmente, assim, quando eu estava no EC, né, tinha o centro de mídia, né, para realmente estarem ali os jornalistas, produtores de conteúdo. Durante as conferências de imprensa, tinham muitas mulheres, e eu fiquei muito feliz com isso. Encontrei diversas meninas que eu só via na tela do celular, então foi uma experiência maravilhosa. E mais especificamente no EC, eles têm uma equipe apenas de mulheres, né, a DAMS, então eu cheguei a conversar com uma das pilotos, e ela falou que realmente tem sentido também essa presença maior das mulheres no automobilismo. Eu sinto que isso pode estar sendo por 2 motivos, assim, da minha percepção pessoal. Eu acho que por conta da grande divulgação nas redes sociais, eu sinto que tem tido o marketing no geral, né, a publicidade das equipes tem sido cada vez maior em entrar nas trends e afins. Então isso atinge o que tem sido viral nas redes sociais. Então atinge grande parte do público. O grande avanço da Liberty Media, né? Que todo mundo diz, depois que passou para a Liberty Media, conseguiu falar com o fã ou angariar novos fãs de uma outra forma que antes não fazia, né? Sim, e eu vejo que também eles pegaram essa ideia das redes sociais para também passar a mensagem de que você não precisa ser um expert em carro para acompanhar a Fórmula 1. Então eu sinto que isso foi um ponto, assim, que virou a chave para muita gente que não gostava muito de carro, do esporte a motor no geral, passar a acompanhar. E eu uso como exemplo eu mesmo, porque eu não tinha conhecimento algum sobre automobilismo, sobre o meio automotivo também. Nunca tive muito interesse sobre isso. E as categorias me alcançaram. Então, eu sinto que isso foi uma virada de chave, assim. Eu sinto que as redes sociais, assim, mudaram o mundo, né? Mas nesse meio do automobilismo, assim, principalmente produção de conteúdo, a gente vê que os pilotos estão sempre muito engajados em participar dessas trends. Não sei se é por vontade própria, né? Mas assim, fazendo ali o trabalho, né? Então isso atinge muito o público feminino também. Não, e tem a questão dos memes, né? Eu, há pouco tempo, li um artigo de um jornalista até um pouco mais velho do que eu, que ele estava criticando a questão dos memes, né? Porque nas redes sociais, depois de 2021, criou os fãs do tilápia, né? Como eles falam, e os fãs do vegano, como é que eles brincam. E esse jornalista estava falando muito mal disso, que desvaloriza a Fórmula 1. A nova geração foi criada a lidar com memes. Eu tenho 40 anos, eu sou fã desde ali da metade da década de 1990. Schumacher, Villeneuve. Villeneuve é meu grande ídolo, Jacques. Mas eu morro de rir. Tem um meme que é o Hamilton com o bracinho. Aí eles falam, não, o bracinho de jacaré, a curva estava muito pro canto, por isso que eu errei. Que sempre postam nos grupos. E eu acho divertidíssimo, porque é assim que as novas gerações elas se comunicam. Então tem um grupo no Facebook, o F1 Nonsense, F1 Sem Censura, que ficam o tempo todo jovens de 15, 16, 17 anos postando memes. Só que são memes iguais ao que os torcedores de futebol fazem. E é por isso que o futebol tem a popularidade que tem. Porque os fãs, os torcedores ficam ali se provocando, ficam falando do time, que o outro vai ser rebaixado. Isso. E eu acho que trazer isso para a Fórmula 1, fazer com que o jovem, né, crie memes da Fórmula 1 e crie essa rivalidade, ou você é vegano ou você é tilápia, eu acho isso ótimo. Acho que não pode ter desrespeito, eu acho que não pode ter preconceito, eu acho que... Mas atualizar a linguagem do fã
do automobilismo, eu me divirto, cara. Eu tô no Facebook depois de uma corrida, quando passa lá a imagem do Hamilton com o bracinho, e aí ele com a cara de triste falando, a curva tava muito pro canto. Cara, eu morro de rir, eu falo, é essa galera que vai ser o fã, que vai assistir Fórmula 1 por mais 50 anos enquanto existir. Então eu acho muito importante atualizar, e a Liberty fez isso muito bem. Thiago acompanha a Fórmula 1 também, né? Sim, acompanha. Você é de que time? Tilápia ou vegano? Olha, sendo sincero, eu sempre gostei de corrida, então... Eu sou ferrarista, né? Aham, sofredor. Sofredor. Mas eu gosto de ver corrida, eu não tenho essa de que, o meu piloto ganhou, o meu piloto deixou de ganhar. Eu gosto de sentar, ver corrida, ver disputa. E... isso pra mim é o que importa, né? Eu acho que às vezes se a pessoa for muito fissurada em um piloto específico, ela acaba não aproveitando o esporte em si. Ela fica muito ali, o carro do meu piloto quebrou e agora não vale mais a pena, e desliga, e às vezes tem uma Eu já sofri corridaça. muito. Eu já sofri muito, principalmente com os pilotos que eu escolhi para serem meus ídolos. Um é o Jacques Villeneuve, porque ele teve um início meteórico, foi campeão da Indy em 95, na primeira prova na Fórmula 1 em 96 ele foi pole, em 97 ele foi campeão. Depois de 1997 ele acabou, assim, como piloto em relação a resultados. Então, assim, o tempo todo que ele ainda ficou como piloto, e, por exemplo, há 2 anos ele correu as 500 milhas de Daytona, é sempre fracasso. E eu sofro muito, muito, muito. E na NASCAR, que é a minha categoria favorita hoje, teve o grande piloto que eu sou fã, o Matt Kenseth, que foi campeão em 2003. E aí, no fim da carreira, ele ainda estava muito bem, se aposentou em 2017. Eu, durante 2 anos, tive paz, porque eu consegui assistir sem sofrer. Em 2022, ele voltou, em 2020 ele voltou para cobrir lá 80% da temporada, porque um piloto tinha sido excluído por causa de uma fala racista. Cara, mas foi um sofrimento, e eu era casado na época, e minha ex-esposa falou, Renato, cara, eu te conheci quando esse cara estava aposentado. E era super saudável para você assistir a NASCAR. Agora que esse cara voltou a correr, todo domingo eu te vejo sofrendo durante 3 horas. Você fica aqui mal, você fica, né, xingando qualquer piloto que ultrapasse, e o cara não vai ganhar mais, Renato. Então é bom quando você tem essa visão. Hoje em dia eu não tenho mais, em nenhuma categoria que eu acompanho, eu não tenho mais nenhum ídolo daqueles que vão, podem me fazer sofrer ou desligar a TV, entendeu? Não. E isso acabou me fazendo olhar as competições de uma forma mais, claro, imparcial, mais ampla, conseguir admirar mais alguns outros pilotos. Foi quando eu comecei com o Turbinol, que o Turbinol, na verdade, começou como um boletim de rádio, um boletim diário numa rádio, que todo dia eu falava de uma categoria. E eu falei, agora eu posso falar, porque agora eu posso falar da NASCAR sem puxar sardinha pro meu piloto favorito, vou falar da MotoGP sem puxar sardinha pro Valentino Rossi e assim vai. Então é legal você ter essa postura que, não, eu torço pra Ferrari, mas eu consigo ficar feliz com os resultados. E nessa parte, Maria Clara, essa parte mais administrativa, essa parte de gestão, como é que está a presença feminina nesse seu projeto, por exemplo, na equipe Buffalo e nas equipes co-irmãs ali da UF? Então, na realidade, isso é até uma coisa que eu acho legal de citar. A Buffalo, quando eu entrei, que foi em 2022, muito tempo já, a Buffalo era a equipe com mais mulheres do Brasil. Então, de Fórmula SAI, com mais mulheres do Brasil. Metade da equipe, basicamente, eram de mulheres. Hoje em dia, a gente não tem mais esse posto, o que é bom. Que bom que mais equipes estão cada vez com mais mulheres. Dentro da Buffalo, tem muito essa questão. Eu sou mulher e estou no administrativo, mas não é um caso de... Obviamente, né, todas as mulheres vão para o administrativo. Eu, inclusive, quando entrei na equipe, eu entrei no técnico. Eu era da transmissão. Fiquei 1 ano como chefe da célula do diferencial. E aí o administrativo RH estava precisando de ajuda para fazer um processo seletivo. Eu entrei para auxiliar mesmo, pelo carinho que eu tinha pela equipe. E aí acabou que eu gostei. Me encontrei ali, mais do que no técnico. E aí fui pro administrativo. Mas assim, dentro do automobilismo,
a gente tem que ser consciente, até dentro da engenharia, que não é um ambiente 100% amigável para as mulheres. Não é. Mas, de fato, tem melhorado muito. A Lívia, com certeza, concorda comigo que a gente percebe essa mudança, assim, uma escala alta. As coisas estão melhorando bem rapidamente, que bom. Dentro da engenharia, dentro do automobilismo, tá com cada vez mais mulheres. E as mulheres, elas estão tomando cargos importantes. Cargos de liderança. E isso eu acho que ajuda muito as garotinhas que estão ali acompanhando a Fórmula 1 pelo TikTok. Elas querem ver mulheres em cargos de liderança. Então, é a mesma coisa de quando eu entrei na equipe, eu vi mulheres que eu admiro no técnico, trabalhando no carro. Caramba, eu quero um dia estar trabalhando no carro que nem essas garotas, sabe? E vamos citar novamente, porque eu já citei, na verdade, o Alexandre Cassielny, que citou na primeira edição, a Raquel Ló. Sim. Queria que você falasse um pouco, que é uma das líderes do movimento Girls Like Racing. Sim. Queria que você falasse sobre a ligação dela com a equipe Buffalo e com a Fórmula SAI. A Raquel Ló, ela é uma das nossas fundadoras da equipe. Todo mundo tem super gratidão em relação a ela. Não sei nem como falar sobre a Raquel, na realidade. A equipe ela foi fundada em 2007. E a Raquel, antes, ela era da Tufão, que é a equipe de Baja. E ela começou a ver esse movimento da Fórmula no Brasil, né? A Fórmula chegou aqui em 2004. Começou a ver, cara, a gente tem que trazer isso para o UF, a gente tem que trazer isso para o UF. A Raquel sempre inovadora, com a mente à frente do tempo dela, né? E aí, ela, junto com outros alunos, fundaram a equipe Buffalo. E estamos aí, né, já desde 2007, perdão. E a Raquel, até hoje, ela continua sendo uma pessoa super presente, não só para Buffalo, mas várias outras equipes de competição. A Mateis patrocina várias equipes de competição. A Raquel, qualquer coisa que a gente precise, a gente manda mensagem para ela. E é exatamente isso. Eu tenho o número da Raquel Ló. Então, ela tem esse contato direto. Ela não tá se importando que hoje em dia ela é das maiores engenheiras do automobilismo brasileiro. Estamos gravando esse episódio no dia... Hoje é dia 11 de outubro. Raquel está na equipe, tá no fim de semana com a Copa Truck, porque ela é engenheira do caminhão da Bia Figueiredo. Semana passada ela estava na Argentina, porque ela é engenheira da Mateis na Stock Car. Então, uma das engenheiras mais respeitadas do automobilismo nacional. E é muito bom saber que ela começou lá na equipe Buffalo e que vocês sejam os próximos, né? Isso é o que a gente sempre torce. Lívia, o que está faltando para essa presença feminina que você vê nos bastidores começar a ocupar espaços na pista? O que você acha? Nas pistas, você diz como piloto. Isso. Bem, eu acho que tem duas grandes barreiras quando se trata de mais mulheres na parte realmente, né, de pilotar e também começar desde pequeno, porque a gente vê que a maioria dos pilotos começam a carreira muito jovens, muito pequenos, influenciados muitas vezes pela família no kart. Então, eu acho que também vem de uma construção da própria família. Então, tem aquilo, vamos colocar o menino no kart, a menina colocar lá no balé, alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que isso pode ser uma grande influência. E a segunda coisa, por ser também, querendo ou não, um esporte muito caro. Então, para atingir, sejam grandes camadas ou mais público, que faça ter mais interesse, é um pouco mais difícil. Então, eu acho que esses dois pontos podem estar influenciando muito. Eu acho que também a questão, assim, dos preconceitos que a gente já vê na sociedade hoje em dia quando se trata de mulheres dirigindo e afins, mas aos poucos a gente tem visto também mais participação feminina, seja tanto aqui no Brasil como na Copa Truck, acho que na Stock não temos. Não. Na Stock não temos, mas teremos, se Deus quiser. Mas também com, por exemplo, a F1 Academy, né? Que foi criada também com esse intuito de trazer um pouco mais de visibilidade para as meninas que estão começando. São meninas muito jovens, a maioria mais novo que eu. Então, é algo até um pouco chocante, né? Porque eu só tenho 18 anos, mas é uma proposta muito legal. E a gente vê também que tivemos uma mulher na Fórmula 3 há uns anos atrás. Hoje não temos mais, mas a gente vê que aos poucos as mulheres têm ocupando um pouco mais de cargos de posições, né, nesse meio do automobilismo, quando se trata de tornar-se pilotos. Agora, Thiago, eu quero saber sobre a competição em si. Como é que é a competição da Fórmula 7? Vocês vão pro autódromo, tem ali 20, 30 carros. Conta pra gente, acho que é o que todo mundo tá curioso. Quem já ouviu falar agora
da equipe Buffalo, da Fórmula SAI, deve estar pensando, mas como é que é essa competição em si? Fala pra gente. Então, ela acontece todo ano no ECPA, que é o autódromo lá em Piracicaba, em São Paulo. Como eu já falei antes, é dividido na parte das apresentações. Então, a gente tem a parte de design, de custos, de business. E aí tem as provas dinâmicas. Então, antes da gente chegar nas provas dinâmicas até, a gente tem que passar por uma inspeção técnica. Então, os juízes eles vão olhar o nosso carro inteiro, tudo. Eu tenho até um exemplo que é engraçado, que foi ano passado, 2023. Porque uma das partes é que tem que ter 3 fios de rosca do parafuso, no mínimo. E aí, a gente estava lá na inspeção, o juiz ele olhou de baixo... Visto de cima tinha 3, mas ele olhou de baixo e falou, não tem 3, tem 2 só. E aí a gente era outra voltinha. Exatamente. Aí isso foi um dos rechecks, né? Que é o que a gente fala, que são as coisas que não, eventualmente estão dentro do regulamento, mas não tá legal, assim, às vezes na parte de segurança. Então eles mandam a gente voltar pro box para consertar. E aí a inspeção técnica é muito minuciosa. A gente demora às vezes mais de um dia, porque eles olham tudo. Sim. E aí depois a gente tem a parte da tilt table, que o carro fica inclinado numa plataforma, o carro inclina 60 graus, e aí o carro não pode tombar nem vazar nenhum fluido. Depois da tilt table a gente tem o noise, que o carro passa numa inspeção de barulho, né? Então ele tem que ter 100 decibéis de lenta e 110 de alta. A gente para o carro lá, fica acelerando, eles medem. Aí tem a de frenagem também, que o carro tem que travar as 4 rodas, então a gente vai na reta do autódromo, chega até uma determinada velocidade, tem que frear, o carro tem que travar as 4 rodas, não pode... Se uma continuar girando, a gente não passa, então as 4 tem que travar. Aí depois, passando de todas essas etapas, a gente tem as provas dinâmicas em si, então a gente tem o skid pad, que eles botam uma série de cones, que eles formam um 8, então o carro tem que andar ali no menor tempo possível. Aí tem a aceleração, que o carro tem que chegar na maior velocidade possível em determinado espaço. Depois da aceleração, a gente tem o autocross, que aí a gente vai na pista mesmo. Então, eles botam vários cones, é um circuitinho muito travado. Eles botam vários cones, a gente tem que dar 4 voltas no menor tempo. Aí depois do autocross, a gente tem o enduro, que aí é a prova mais difícil, que é a mais longa. Eles fazem um traçado com 1 km certinho e tem que dar 22 voltas. Ela é dividida em 2 partes, cada piloto só pode dar 11 voltas. Então, tem o primeiro stint de 11 voltas, parou, desce o piloto, troca. Aí, no segundo piloto, termina. E essa é a parte que é mais difícil, porque tem a parte de consumo. Lá é muito quente na data da competição, né, que é no meio do ano, lá é muito seco. Então, às vezes o carro esquenta. Eu, por exemplo, sou um dos pilotos, você fica lá dentro do macacão, você fica suando, você não aguenta ficar ali chegando no final. Você, caraca, quero ir embora porque tá ruim. Mas a competição é isso. Então a gente, voltando na parte das apresentações, né, é bem legal, porque eles sempre ficam instigando a gente nas escolhas. Então, às vezes, por exemplo, o relatório de custo que eu falei, se a gente tem uma parte do carro que o preço acaba sendo desproporcional à outra, eles vão falar, pô, porque que, sei lá, vou dar um exemplo aqui fictício, mas se eu usar um parafuso de titânio e você tem uma outra parte barata no carro, meio que, né? Aí o cara vai falar, pô, mas não faz sentido você ter algo aqui muito caro se você tem uma outra peça tem uma outra peça aqui que não faz sentido, entendeu? Então, essa parte é muito legal para ter a gente ter esse pensamento da engenharia mesmo, né? Agora, para ser piloto, no caso você é um dos pilotos da equipe, precisa estar ligado à engenharia ou pode vir um cara do jornalismo e como é que funciona essa parte? Isso que eu queria saber. Então, no nosso caso, basta ter carteira, né? Tem que ter, até pela SAI, é uma exigência da SAI, você tem que ter carteira. Habilitação normal. Habilitação normal, Definitiva. E aí, no nosso caso, não tem. Um dos pilotos que era também, ele fazia geofísica, então ele nem era de engenharia. Que legal. Então, basta, né, ter o conhecimento do carro. Então, às vezes, você tá no meio da prova lá, você tem que estar sabendo o que está acontecendo com o carro. Se acontecer tal coisa, o que você tem que fazer, né? Pra, enfim, não deixar o carro quebrar. Então, você tem que ter esse conhecimento. Tem que ser rápido e responsável também, né? Porque aquilo ali é um trabalho que
pô, a gente fica muito ali, a gente já cansou de ficar horas e horas e dias trabalhando sem parar, então tem que ter a responsabilidade que aquilo ali não é um brinquedo, não é sentar no carro, pô, vou andar rápido, porque é o carrinho maneiro que, pô, é uma responsabilidade gigantesca. Você tá ali porque é o trabalho de 36 pessoas resumido naquele momento, entendeu? Então você tem que ter esse equilíbrio entre ser rápido, saber o que tá acontecendo no carro e ter essa responsabilidade também. Que legal, que legal. Agora, Maria Clara, a gente falando aí da Fórmula SAI, falando aí da competição, para quais áreas, né? Você está falando da Raquel, que foi Sim. da primeira equipe, da equipe Buffalo, pessoas que já passaram pela Fórmula SAI, que passaram pela equipe Buffalo ou pelas outras equipes da UF. Quais são as áreas, né, segmentos, né, profissionais que você já viu pessoas? No caso, a Raquel foi ser uma das principais engenheiras de automobilismo do Brasil. Mas, assim, já teve ex-aluno que foi ser engenheiro na Volkswagen, já teve que foi para a Pirelli, que foi para empresas ligadas ao segmento automotivo, porque a gente tem que falar que ali não está preparando só para você ser engenheiro da Fórmula 1. Eu espero que um dia você chegue lá e que lembre de mim. Mas assim, eu acho que abre um leque para qualquer coisa que envolva motor, que envolva mercado automotivo, indústria automotiva no geral. Fala pra gente aí sobre o pós-equipe Buffalo. Então, a Buffalo, além dela te ajudar com as suas habilidades de engenharia, eu acho que o que você mais ganha de aprendizado são as suas soft skills. Porque eu sempre falo isso. Você ficar uma semana na competição, todos nós ficamos na mesma casa, né? A gente aluga uma chácara. Você não vai ser amigo de 36 pessoas. Então você tá sob muita pressão, não tá dormindo direito, tá num ambiente que não é a sua casa. E você lidar com tudo isso e continuar fazendo o seu trabalho, gente, não é fácil. É um dos momentos mais estressantes que uma pessoa pode viver. Eu te juro que é muito estressante. Então, quando você chega no mercado de trabalho, você já lidou com tudo. Nada mais te abala. Eu acho que isso ajuda os nossos ex-membros. Cara, a gente tem pessoas em todas as áreas. Principalmente, assim, questão do automobilismo. Temos pessoas até na Fórmula 1. Eduardo Malhano, hoje em dia, tá na Alpine, né? Um dos engenheiros de performance da Alpine. Tem pessoas na Shell, Ipiranga, tem a Raquel lá na Mateis, né? E também óleo e gás, tem pessoas trabalhando na Equinor, na Vibra, indústria alimentícia, Coca-Cola. Sim, tem diversas empresas. Realmente, a Buffalo é uma entrada pro mercado de trabalho muito boa, principalmente porque a gente tem um grupo com os ex-membros. Então, eles mandam lá a vaga de estágio, eles conhecem a gente. Então, tem essa questão da indicação também. Quando abre uma vaga, eles vão lá, vão mandar. Então, para o mercado de trabalho é uma coisa maravilhosa. Agora, vocês já conheceram alunos que tentaram a UF porque queriam participar do projeto, participar da Buffalo? O nosso ex-capitão, o Igor Brito, ele entrou na UF por causa da Buffalo. Que legal. Ele podia escolher algumas faculdades e ele falou, não, foi com o pai dele e falou, não, vamos conhecer as faculdades, né? O pai dele também já sempre gostou de carro, já pilotou vários carros. Então, eles foram para a UF e viram a oficina da Buffalo, que a gente sempre tá trabalhando ali do lado de fora, né? Ele conheceu o antigo capitão da época, conheceu o Malhano também, e falou, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Entrou pra UF, entrou já direto pra Buffalo, ficou uns 2 anos aí como capitão, e até hoje é um ex-membro super presente. Às vezes o Igor tá mais no laboratório do que eu. Agora, como é que é o processo pra entrar na Buffalo? Primeiro você tem que passar no vestibular, que não é fácil, da UF. Depois que você entrou na UF, aí você fala, quero participar da Buffalo de outra equipe que faz parte ali do projeto da Forma. Como é que é? Então, você sendo aluno da UF, todo começo do período a gente abre processo seletivo, inclusive está aberto agora, temos vagas, podem se inscrever. E aí a gente sempre tem cartazes pela UF inteira, mas tem as nossas redes sociais também, que a gente sempre anuncia lá. Você vai se inscrever no formulário, vai botar os seus dados. E a primeira etapa é uma prova online. Você recebe uma apostila, então é só dar uma lida na apostila, responder a prova online sem problemas. Depois você faz uma dinâmica em grupo, porque como eu falei, a gente tem essa questão de convivência, né? Então, infelizmente, a convivência é um ponto que a gente vai avaliar na sua dinâmica em grupo. Você não pode ser uma pessoa muito estressada, não adianta.
Qual é a nota dela nessa parte de convivência? Porque eu tô achando... Depende. Porque eu tô achando que não é o forte dela. Ela Depende. fala com tanto rancor. Tem a convivência, eu tenho que ficar uma semana com eles na mesma casa. Eu tô achando que esse é Às vezes a tem que pedra chegar no em casa sapato fazer da uma Maria meditaçãozinha, porque às vezes Gente, não é fácil. Não é fácil. E aí você faz a dinâmica em grupo. Se você for aprovado na dinâmica, você tem entrevista com o chefe do RH e normalmente também com o líder do sistema que você botou como opção, porque o líder já vai te falar se você tem perfil para aquilo ou não. E aí passou, na entrevista você começa o nosso processo trainee. No trainee é onde você vai ter contato, de fato, direto com a equipe. Então, você vai para o laboratório, você vai receber um projeto que tem que fazer, tem que fabricar. Os seus líderes de sistema, do sistema que você escolheu, vão estar ali com você, te ensinando. Como eu falei, a gente não precisa de nenhum conhecimento prévio, né? Então, eu quando entrei na equipe, gente, eu sabia o que era um martelo e como trocar um pneu. Tudo que você precisa aprender, você vai aprender lá dentro. E aí, se você for bem no seu trainee, se você for uma pessoa que tá sempre ali para ajudar, uma pessoa presente, bem-vindo ao Búfalo. Agora, Lívia, é uma competição fantástica, né? É muito bom saber que nas universidades públicas tem essa galera trabalhando, que é levar mesmo o automobilismo para um lado acadêmico, mas é pouco divulgado na mídia especializada do automobilismo, né, Lívia? Muito. Eu sinto que devia ter muito mais visibilidade, porque é dessas equipes, são desses projetos que saem grandes nomes, que fazem a diferença no que a gente está vendo como entretenimento. Então, com certeza. Eu não vejo nem a questão dos grandes portais cobrindo o evento em si, acompanhando lá o dia da competição, porque vale lembrar que a equipe campeã em nível nacional vai para uma disputa internacional, não é isso? Isso. lá em Michigan, nos Estados Unidos. Olha que legal, que legal. Aqui vale lembrar que, apesar de a gente não ter essa cobertura dos jornais, tem um canal chamado Fórmula Sai Live. E eles fazem a cobertura dos 3 últimos dias, que é onde ocorrem as provas dinâmicas. Então, quem tiver interesse, a competição é sempre na primeira semana de agosto. E o canal Fórmula Sai Live faz a cobertura ao vivo o dia inteiro. Vocês têm ideias sobre, em nível nacional, quantas equipes são? Por exemplo, na combustão, vocês competem contra quantas equipes? Tem essa ideia? Depende do ano, porque a gente todo ano tem que pagar uma taxa de inscrição e não são todas as equipes que conseguem pagar ou conseguem levar um carro. Ano passado, se eu não me engano, foram 68 equipes. Só na combustão? Só na combustão. E aí, elétrica, acho que foram mais 30 e poucas, por aí. Mas o número costuma variar entre 60 e 80 na combustão. Agora, Thiago, eu sei que é a parte que você vai mais gostar de responder. Quero ir para a parte mecânica. Motor é padronizado? Qual bloco que vocês usam? Vocês pegam, por exemplo, o Baja, vou dar um exemplo, o Volkswagen, o motor a ar da Volkswagen. Um exemplo, como é que é a base, que eu imagino que tudo parta do motor, né? Até as questões aerodinâmicas, porque você vai vendo as deficiências, o que precisa compensar ou não. Como é que é essa parte? Todas as universidades precisam usar o mesmo motor, mesma potência e tal? Explica pra gente. Então, a gente, por regulamento, tem que ter o motor de no máximo 700 cilindradas. Isso é algo estabelecido pela SAI. Com restritor. Então, os motores eles têm que ter um restritor de potência, porque, né, são motores, no nosso caso, a gente usa motor de Hornet CB600, que pro ano que vem já vai mudar, é o motor que já aposentou, a gente vai usar o DMT-07 pro próximo ano. Então, eles têm essa preocupação com a segurança, então tem que ter um restritor, porque, se você deixar o motor 100% de moto na mão dos estudantes, né, já viu o que acontece. Aí, a maioria das equipes usa motor de moto, tem algumas que usam motor 2 tempos, né, mas a maioria usa motor de moto, até pelo regulamento em si, porque não tem como você botar um motor maior no carro, Sim. Então acaba se limitando bastante a motor de moto. Eles deixam ser tanto aspirado quanto o turbo. Eu acho que motor turbo, o restritor é menor, se eu não me engano. Tem que ver lá no regulamento, eu não vou lembrar. O de vocês é aspirado. O nosso é aspirado, Então, eles Qual a têm... diferença? Vamos explicar, então, aqui para quem está assistindo. A diferença do aspirado pro turbo. Motor aspirado, ele tem a aspiração do ar natural, né? O turbo é uma peça do carro que ele
empurra o ar mais comprimido para o motor. Tem a turbina em si. Exatamente, você tem a Por turbina. isso, turbo. E aí ele vai comprimir o ar para você ter uma potência maior, no caso, né? Então, é isso. Vai depender da parte de projeto também. Dependendo do motor, você tem que ter o estudo bem a fundo do motor que você está usando, né? Então, por exemplo, no nosso caso, a gente escolheu mudar o motor porque lá é um tipo de competição que a gente precisa mais de torque. Então, o motor da MT-07 ele tem um torque, o pico de torque dele é rotações mais baixas do que o do SB600. Ele é menor também, então Sim. ele tem 2 cilindros a menos. Isso ajuda a gente a fazer um chassi menor, então a gente vai reduzir peso. O motor da MT é 10 kg mais leve do que o da CB600. Então a gente reduz peso no motor. A parte de coletor, que a gente também projeta, você reduz material, que você tem 2 cilindros a menos, então você tira peso disso. Você consegue ter o carro menor, então você consegue tirar peso do chassi também. A gente vai conseguir, pro próximo carro, posicionar o motor mais baixo, né, que vai diminuir o centro de gravidade, várias partes dinâmicas que isso melhora no carro, né? Então isso depende de projeto. Cada equipe decide o motor que tem, se vai ser sobrealimentado ou não, né? Se vai ser turbo ou não. E é isso, vai definido pela equipe mesmo, a filosofia do carro que a equipe escolher. É muito interessante saber esses detalhes. E eu, coroa, falo ainda do motor Hercules do Fusca. Há 50 anos que ele era usado para tudo, né? Bomba d'água, botava um motor de Fusca. Qualquer coisa era um motor de Fusca, o motor Hercules. Pô, bacana saber desses detalhes. Então, o motor não precisa ser exatamente todo mundo usar o motor da Hornet. Podem usar até de marcas diferentes Desde que esteja dentro do regulamento ali de, no máximo, 700 cilindradas. 700 cilindradas. Lívia, a gente falou do WEC, que foi uma categoria. Já que eu pedi para o Thiago explicar mais, eu também quero que você fale mais sobre o WEC, que é uma categoria que não é tão fácil de entender. Você não liga, assiste 24 horas de Le Mans e já está entendendo tudo. Vou ficar 24 horas na TV, você é expert. Não. E você entrevistou o Mick Schumacher, um ex-piloto de Fórmula 1, filho do que eu considero o maior piloto de todos os tempos. Na minha opinião, o Michael Schumacher mesmo com os contras, ele tem muito mais prós. Então, assim, e eu acompanhei bem, eu sou geração Schumacher, né? Mesmo o meu maior ídolo sendo rival, eu sei que o meu ídolo não era o melhor era o Michael Schumacher. E conta pra gente como é que funciona o WEC. Bem, o WEC na temporada normal, ou seja, excluindo as 24 horas Le Mans, é dividido em 2 categorias. A Hypercars, que são carros protótipos, e a LMGT3, que são os carros que a gente chama de carros de rua, carros turismo. Então, quando a gente olha para os carros GT3, a gente consegue ver um pouco mais de proximidade. São Vê carros... um Porsche, você lembra do Porsche que você vê aqui na Barra da Tijuca. Então, a gente olha para esses carros. É claro que eles são adaptados, assim como qualquer carro de corrida. A gente vê, por exemplo, na Copa Fusca, aqui no Brasil. A gente olha, mas a gente sabe que não tem ali um motor de Fusca normal, né? É completamente adaptado para ser um carro de corrida. Mas os carros protótipos na Hypercars, eles são construídos unicamente para isso. Então, eles são completamente diferentes. Então, a gente vê isso na própria estética externa, tanto quanto na parte interna. Agora, sim, é dividido nessas 2 categorias. Cada equipe normalmente costuma ter 3 pilotos, né? Isso aí é o básico, né? Claro que tem algumas que têm os pilotos reservas, mas não costuma ser comum. Normalmente são 3 pilotos mesmo. Por quê? Né? Isso é até algo que eu acho que às vezes cria uma barreira para muitas pessoas assistirem o WEC, porque é o que é uma categoria endurance, né? Ou seja, categoria de resistência. Então, são longas corridas. Quem, numa sociedade atual, onde a gente vê vídeo de 15 segundos, vai ficar 6 horas sentado assistindo uma corrida? E as 6 horas são as menores corridas. Existem corridas de 12 horas até as 24 horas, que são as 24 horas de Le Mans, clássica. Então, o WEC, ele, quando acontece a largada, a gente sabe que tem os carros da Hypercars primeiro e depois os carros da GT3. Entretanto, durante a corrida, a gente sabe que não vai continuar essa ordem. Então, muitas vezes, carros da GT3 vão passar
carros da Hipercars, isso é completamente normal. Foi até algo que aconteceu nas 6 horas de São Paulo, que não foi muito choque para quem já acompanhava, né? Mas a Proton, né, tava ali no meio da GT3, e só que quando a gente olhava, assim, né, no centro de mídia, a gente tinha o resultado ali, momentâneo. Então, a gente via do nada ali, tinha o carro da Proton, e aí a gente ficava, gente, meu Deus. Mas também era uma equipe nova e tal, saiu no meio da temporada, mas era uma equipe nova, então a gente já esperava um pouco. O que a gente tem percebido no WEC é que tem entrado muitas equipes. A gente vê até com a própria equipe do Mick Schumacher, né, que eu entrevistei, que é a Alpine. A Alpine entrou esse ano no WEC, tem feito uma temporada muito boa. E é algo que eu conversei com o Mick durante a entrevista, que foi o que ele estava vendo de uma situação geral, assim, após 5 etapas, como que ele via que estava sendo a performance da equipe. E ele mesmo, né, declarou que há alguma dificuldade, porque se a gente comparar com outras equipes, né, eles têm menos experiência, têm algumas dificuldades, algumas barreiras que, sendo uma equipe nova, vai ser criada de qualquer forma. Mas ele viu que tem tido um grande avanço e acompanhando, assim, desde as 6 horas de São Paulo até o momento, teve uma grande evolução, seja tanto da Alpine no carro 35 e 36, quanto do próprio Mick Schumacher. Que legal. E como foi a emoção de falar com um ex-piloto de Fórmula 1? Meu Deus. Você Deus. tão jovem, nos seus primeiros eventos. E não é um piloto de Fórmula 1 qualquer, é um piloto de Fórmula 1 com o sobrenome Schumacher. Foi único, assim. O que aconteceu é que, bem, como estamos aqui no Rio, né, eu não sou de São Paulo, então eu apenas iria pro WEC na sexta-feira. Mas eu entrei em contato com um pouco de antecedência com os assessores de cada um dos pilotos que eu tinha interesse em fazer entrevista, inclusive com a assessora da Alpine, buscando uma entrevista com o Mick Schumacher. Inicialmente, ela propôs que a gente fizesse na quinta-feira, ou seja, nos dias de testes dos carros, no dia da organização mesmo, e durante 15 minutos. Entretanto, eu não estava em São Paulo, eu ainda estava aqui no Rio. Então, eu tive que falar, olha, infelizmente eu não posso, eu apenas vou estar no evento no sábado e no domingo. Sei que no sábado é um dia muito mais cheio, é dia de classificação, tem treino livre de manhã e vai ter muito mais cheio, então com certeza a demanda para fazer uma entrevista com o Mick é muito maior. Mas caso tenha algum horário disponível, me avise. Eu acho que foi na sexta-noite, ela me responde um e-mail dizendo... tenho 5 minutos. Você tem 5 minutos. Vai ser depois da classificação, vai ter conferência de imprensa, depois ele vai ter outras entrevistas e eu consigo 5 minutos para você dentro do salão de gestão da Alpine. Gente, eu nem sabia onde era o salão de gestão da Alpine. Mas eu falei, não, tudo certo. 5 minutos. Preparei ali 2, 3 perguntas, que era o que eu achava possível fazer naquele tempo, até para ele poder falar mais. E, assim, foi uma experiência, assim, quando eu me vi, eu tinha acabado de viver um dos meus maiores sonhos. Eu sou uma grande torcedora do Nicklas Nielsen, que corre pelo carro 50 da Ferrari Hipercars. E eu tinha acabado de ter uma conversa de, 10 minutos com ele, porque, bem, eu morei na Dinamarca, ele é dinamarquês, então a gente ficou conversando em dinamarquês, sobre a Dinamarca, então pra mim já tava assim, uau! E 5 minutos depois veio a assessora do Mick me chamar pra entrar, e foi eu junto com a Larissa, que é uma das proprietárias do Fórmula Girls, que é uma outra página de produção de conteúdo. Convidei ela pra poder me ajudar, pra ter alguém ali pra gravar, né, fazer as fotos e afins, e... entramos, né? Fizemos ali, eu tava um pouco nervosa, mas não podia deixar aparecer, né? E eu vendo o vídeo depois, eu fico assim, gente, meu Deus, o povo veio elogiar meu inglês, gente, meu inglês é melhor que isso, mas eu tava nervosa. Mas foi... Eu vi o vídeo no seu LinkedIn, porque a gente começou, a gente se conheceu no LinkedIn, você me adicionou no LinkedIn, e aí eu fui acompanhando a sua cobertura no WEC pelo LinkedIn que você ia postando lá. Ai, que ótimo. Eu assim, sou uma entusiasta do LinkedIn, porque eu gosto de postar tudo que eu faço lá, porque eu acho muito importante. Sim, sim. É bom até para fazer conexões, até a própria que a gente fez aqui. E
Bem, conversando assim, o Mick foi muito querido, ele é muito simpático, ele é muito educado. É claro que assim, eu vejo o Mick por ser uma pessoa muito exposta, né? Uma pessoa com um grande nome, e também muito famoso, assim, não sei e se tem essa uma palavra... questão por trás da família que deve dar um peso e uma preocupação pra ele. Ele, será Sim. que esse cara vai me perguntar do meu pai? Exato. Isso deve ser um desespero. Eu imagino que até a assessoria deve falar, não faça nenhuma pergunta sobre... Eu tive que passar por 3... Antes de fazer o vídeo, eu tive que passar por 3 testes. Uma triagem mesmo. Uma triagem para saber as perguntas. Então, inicialmente, ela falou, ok, marcado esse horário, quais são as perguntas que você tem interesse em fazer. Listei, falei que eu queria falar mais sobre a trajetória dele no Endurance, então um novo momento na carreira dele, também sobre a pista de Interlagos, porque, né, não tínhamos WEC aqui no Brasil há 10 anos, então era uma pista nova para praticamente todos os pilotos, mundo. E eu tinha, né, a intenção de fazer uma outra pergunta no final, que eu acabei não fazendo, porque ele mesmo acabou respondendo, que era sobre as expectativas dele para as próximas etapas, se ele pretendia continuar no WEC, enfim. Eu mandei as perguntas, só que antes ela já tinha enviado uma série de regras que você não pode falar da Fórmula 1 e não pode falar também sobre a questão do pai dele. Então, assim, é claro que eu vi isso como algo que não fosse barreira de forma alguma, porque eu não vejo motivo eu estando no WEC para fazer uma pergunta sobre o pai dele ou sobre a Fórmula 1 numa situação que ele viveu por um tempo. Que ele gostaria de estar lá, mas não está mais. Você vai perguntar pro cara, você foi demitido, né? Pois é. Então, eu quis usar do momento para realmente trazer um conteúdo de qualidade, mas também trazendo a perspectiva dele numa categoria como o WEC, porque na realidade dele naquele momento. O WEC é a minha categoria favorita, né? Então, eu gosto muito de trazer essa visão do Endurance, porque apesar de ser muito parecido com a Fórmula 1, porque a gente vê, por exemplo, 6 horas, mas os pilotos... Cada um vai passar cerca de 2 horas. Então, dá mais ou menos o mesmo da Fórmula 1. Entretanto, tem uma dinâmica ali que cria toda uma ansiedade para você querer ver até o final, porque largar na pole position não significa muita coisa quando se trata de endurance, né? Então, para mim foi incrível. E como é que é a participação dos brasileiros, né? A gente que você acompanhou lá em São Paulo, no WEC São Paulo, teve o Nicolas Costa, que é daqui do Jardim Oceânico, aqui da Barra da Tijuca, vizinho do estúdio Seu Pod, praticamente. Como é que tá a participação de brasileiros? Bem, nós temos 2 brasileiros dentro do WEC nessa temporada. Temos o Augusto Farfus e temos o Nicolas Costa. Os 2 correm na GT3. O Augusto Farfus, ele corre pela WRF. Talvez esteja errada a sigla. Não tem problema. Eu não lembro muito siglas. Mas é a mesma equipe do Valentino Rossi. Sim. Só que eles não correm no mesmo carro. E o Nicolas Costa corre pela United Autosport, que é uma afiliada da McLaren. Eu sinto que, assim, os 2 têm feito uma boa temporada, principalmente o Nicolas. O Nicolas, em especial, a gente viu que a United Autosport em si teve uma evolução muito grande nessa temporada. Eles pegaram até o primeiro pódio da temporada deles nas 6 horas de São Paulo. Não foi no carro do Nicolas, né? Mas eles fizeram uma corrida muito boa, terminaram em 3º e 4º. Ou 3º e 5º, se eu não me engano, foi 3º e 4º. Então, eu sinto que assim, a participação dos brasileiros tem aumentado. A gente também tem o Felipe Nars, que ele atualmente não tá no grid regular da Fórmula 1, mas ele correu nas 24 horas de Le Mans pela Porsche. E também... agora, assim, Agora, nas menores, você falou aí do Valentino Rossi, né? Falaram que foi uma sensação, né? Para quem tava lá cobrindo o WEC em São Paulo. O João Mendes, do Espaço Motor, até contou que era constrangedor na coletiva de imprensa da BMW, porque os outros pilotos ficavam assim, tipo, tô aqui de boneco, sabe? Não existo. Porque todo mundo queria o Valentino Rossi. Eu acho que isso é ótimo pro WEC, né? Ter uma figura como o Valentino Rossi, que é um dos maiores nomes do esporte a motor nos últimos 50 anos, é realmente um monstro sagrado do esporte a motor.
e um racer, né, no sentido mais literal da palavra. Ele vai no motocross, ele vai no endurance, ele vai... É aquele cara que se tiver um motor, ele vou nessa, entendeu? Então acho que isso também deve ter sido muito bom, até mesmo pro público de São Paulo e do Brasil no geral, que ficou 10 anos sem ver uma competição do WEC. Pô, cara, tem um Valentino Rossi, eu vou lá assistir, entendeu? Eu vou lá assistir o Valentino de alguma forma. É muito bom que o meu pai, ele não acompanha automobilismo, conhece pouquíssimos pilotos. Para ele era só Lewis Hamilton e Valentino Rossi. Uhum. Então, para mim foi muito legal, porque quando eu cheguei no WEC, né, eu fui andando, encontrei um amigo meu que... o Jader, ele também produz conteúdo nas redes sociais. Ele faz engenharia mecânica na FEI. E ele trabalha em muitas categorias. Ele tá sempre na Copa Paulista, estava trabalhando na BMW, mais especificamente com o carro do Augusto Farfus. Uhum. E eu estava na frente da BMW conversando com ele. Parece assim, Valentino Rossi. O primeiro piloto que eu conheço no WEC vai ser o Valentino Rossi. Uhum. Aí eu falei, não, porque tem teoricamente uma regra de que quem tá lá como mídia não pode tirar foto, né? Uhum. Mas assim, eu fiquei, não sei. Aí chegou um cara antes de mim, pediu foto com ele. Falei, se ele pediu, eu também vou. Aí eu tirei a foto rapidinho, assim. Ele foi muito simpático, mas estava meio na correria também. Tinha acabado de chegar, se eu não me engano. Mas todos os pilotos que eu conheci lá foram muito simpáticos, assim. Mesmo os que estavam mais na correria, assim. Eu cheguei a conhecer o Miguel Molina, da Ferrari 50, no Grid Walk, que pra mim foi, assim... extraordinário. Se eu começar a contar a história de como eu cheguei no Grid Walk, é outro papo. Mas parei, conversei com ele. E é muito engraçado quando você tá nesse espaço, porque você vai vendo pessoas que você antigamente só via na TV. Então, tipo assim... eu estava produzindo no período passado na faculdade um artigo sobre porque eu, né, como eu faço jornalismo, eu estava pegando uma teoria do jornalismo junto com... para analisar através do jornalismo investigativo que a gente viu no caso de 2008 do Singapura Gate. Aí eu tô assim pensando, eu lembro que eu tava mandando uma mensagem pra uma amiga minha falando sobre esse meu trabalho, que aparece andando assim, Nelsinho Piquet. Gente, falei, eu já posso parar pra fazer a entrevista com ele, né? Já posso parar pra fazer entrevista com ele. Mas eu falei, não, fazer isso não, né? E aí eu saí, tirando foto com os carros, foi muito legal. Que legal, que legal. Agora, falando, né, dessa questão do WEC, a gente não pode deixar de falar das categorias de base, até porque eu te fiz a pergunta sobre os brasileiros, né? A gente está com um momento aí com o Rafa Câmara, a gente está com o Bortoleto, a gente está com uma ótima notícia que, pela primeira vez, o Drogovic vai testar o carro do ano, né, na Fórmula 1, num treino livre. Como é que tá esse momento, que eu sei que você acompanha muito de perto também? E isso eu acho muito legal da renovação. A minha geração não estava acostumada a se preocupar com as categorias de base. A gente acompanhava o que a gente via no autódromo, categoria de base no Rio. Na época que eu assisti era Voyage, era Corsa, era Copa Corsa Regional Rio. Tô falando da década de 1990. Então era mais fácil saber, que eu assistia no programa do João Mendes, no Espaço Motor, era mais fácil saber o nome de piloto da Copa Corsa do que eu saber das categorias de acesso à Fórmula 1. E hoje não é tão divulgado, é claro que não, quanto a Fórmula 1, mas está sendo muito bem divulgado, né? As categorias de acesso estão virando protagonistas, então hoje em dia a gente sabe o nome de boa parte do grid da F2, da F3, e a gente tem brasileiros como protagonistas nessa história, então isso é ótimo. Como é que está esse momento? Eu vejo que também os jovens estão se ligando muito nisso, né? Isso é muito bom para o Bortoleto, para o Rafa, para o Drogovic, porque é a maior presença nas redes sociais e a gente sabe que isso é muito importante para conseguir patrocínio, para, né, o apoiador ver ali, poxa, ele tem milhões de seguidores, vou botar dinheiro para ele fazer uma campanha. Como é que estão os brasileiros nesse momento? Bem, eu vejo que assim, o crescimento que teve dessas categorias assim no meio, acho que veio
também pelas redes sociais, mas aqui no Brasil especificamente é porque a gente vê figuras brasileiras na Fórmula 2. Então, tanto o Enzo Fittipaldi quanto o Gabriel Bortoleto, que chegou esse ano sendo um rookie que está fazendo uma temporada sensacional. Agora, em relação ao Rafa Câmara, ao Gabriel Bortoleto e ao Drogovic, assim, eu vejo que tem muitas questões quando se trata de chegar à Fórmula 1, né? A gente viu que quando um piloto... A gente sabe, né, da regra que quando um piloto ganha a Fórmula 2, ele não pode continuar na categoria. Sim. Então, ele ou vai procurar uma outra categoria, ou normalmente ele vai subir para a Fórmula 1, o que, por exemplo, aconteceu esse ano. Esse ano não, né? Aconteceu com o Oscar Piastri. Sim. Ganhou tudo até então. Ele veio ganhando tudo que ele participou, ele foi campeão. Ele foi... Não, o Piastri é um piloto extraordinário. Mas Então, assim, eu vejo... Eu acho que cada piloto tem uma situação. Acho que a gente não pode generalizar no caso dos 3 pilotos. Eu vejo que no caso do Drogovic, ele saiu da Fórmula 2, virou não, né? Ele já era, mas ele tá lá como piloto reserva da Aston Martin. A gente vê que, especificamente, a Aston Martin, eles têm uma formação um pouco já muito moldada. Então, é muito... O filho do dono e o Alonso. Então, fica complicado, é muito né? concreto. Então, quando bateram outras oportunidades para ele, então, por exemplo, a Indy, NASCAR e por aí vai, eu acho que gera aquela pergunta dele, né? Ele chegou a correr nas 24 horas de Le Mans, então o WEC também seria uma oportunidade legal, mas às vezes quando a gente pensa o seguinte, vou sair de uma categoria sendo reserva como a Fórmula 1, vou para uma categoria menor, será que isso vai diminuir a minha exposição a patrocínios, como você falou? Então entra muito nessa questão. Eu acho que o que está acontecendo agora com o Gabriel Bortoleto é muito bom, porque eles têm o apoio do próprio Fernando Alonso, mas também ele tem mostrado muitos bons resultados na própria pista. Eu vejo que se ele ganhar a temporada esse ano da Fórmula 2, ele tem um grande potencial de pegar essa vaga da Sauber. Sim. Entretanto, a gente vê que está tendo alguns entraves para isso acontecer, né? Então, a gente tem alguns encostos ali na Fórmula 1, Valtteri Bottas. A gente tem ali alguns que tiveram... Claro, o Bottas ganhou corrida, foi companheiro do Hamilton e tal, mas assim... É muito mais fácil você arriscar, né? Por exemplo, eu assisti em 2010 em Interlagos a única pole position do Hülkenberg. Eu estava lá. Acabou. Depois nunca mais. Ele nunca ganhou uma corrida, ele nunca fez uma pole position. Estou falando de 2010. Aí você aposta nesse cara para desenvolver o carro. Mas será que ele é tão bom desenvolvedor? Será que não é mais fácil você botar um garoto maluco que vai, entendeu? Levar esse carro ao limite? Isso é um problema. A gente ainda teve um avanço esse ano e vai ter pro ano que vem, porque a gente teve 2 anos que não teve alteração no grid. Que foi muito desanimador. Você pensar 2 anos seguidos que, tirando ali as coisas com Toro Rosso, né? Com AlphaTauri e tal, não teve alteração. Não teve novas contratações. Então, isso é horrível. E a questão do Drogovic, o próprio título da Fórmula 2 dele, se o Bortoleto conseguir, que a gente está torcendo para que consiga, ainda tem um pouco mais de valor, porque todo mundo fala que quando o cara ganha o campeonato já na segunda temporada da Fórmula 2, as equipes já não olham para ele como um prodígio. Né? Na Fórmula 2 tem essa visão preconceituosa, assim. Não uma visão preconceituosa, mas a elite eles olham com mais bons olhos aqueles caras que vieram ganhando tudo, entrou, ganhou. Sim. E o Drogovic só foi campeão no 2º ano, que eu falo só como fosse muito, mas não, pô, foi no 2º ano. Mas mesmo assim o Bortoleto tem essa vantagem, porque se ele for campeão agora, ele saiu campeão da Fórmula 3, tem grande chance de ser campeão da Fórmula 2, e aí eu acho que vão olhar para ele. Sim. Ele vai estar numa melhor posição que o Drogovic. Sim. Não, nunca que eu iria colocar o Valtteri Bottas numa posição menor. É um nome muito grande muito na forte. Fórmula 1. Mas eu vejo que é aquilo, né? Todo piloto tem o seu tempo ali dentro. Sim. Então, a gente vê que na temporada em si não tem sido resultados muito favoráveis para a Kick Sauber. E eles nessa transição de
Sauber que Sauber que vai construir, e depois Audi. Eu acho que apostar em novos pilotos em desenvolvimento é uma aposta muito boa a se fazer. Então, tanto o próprio Gabriel Bortoleto, quanto, por exemplo, o Franco Colapinto, que agora tá na Williams. Sim, que é a sensação do momento. Tem feito corridas muito boas. Eu acho que seriam tipo, as melhores apostas que a Sauber poderia fazer para a próxima temporada. Agora sim, o Rafa Câmara, né, eu tava acompanhando o ano dele na regional europeia, né? E que é importante falar, você podia explicar que não era F3, foi antes, foi uma regional, né? Isso. Nós temos se eu não me engano, são 2 pilotos brasileiros na Freca, que é o campeonato de Fórmula da Europa. Então, assim, por exemplo, nós temos a Fórmula 4 aqui do Brasil, tem a Fórmula 4 da Itália, mas existe a Fórmula Regional Europeia. Então, eles têm pilotos de toda a Europa, mas não só da Europa, tem do Brasil também, de diversos países. Inclusive, nós temos 2 brasileiros, e um deles era o Rafael Câmara, que foi campeão da Freca esse ano. E que foi anunciado recentemente que vai correr na Fórmula 3. E eu sinto que ele tem um potencial muito grande para realmente subir posteriormente para Fórmula 2, Fórmula 1. É um piloto que tem mostrado um desempenho muito constante. Então, eu acho que, tipo, não é, tipo, ganhou ali e outros estão fazendo uma coisa mais mediana. Ele mostrou que ele tem muita adaptabilidade, é assim que fala? Ele consegue se adaptar bem. Ele se adapta muito. Ele é muito adaptável. Adaptável, exatamente. Aos carros que ele estava correndo. Então, acho que isso facilita muito quando se trata de... Enfim, você tá correndo ali. A gente vê isso com o próprio Oscar Piastri, Sim. que passou ganhou a Fórmula 3, logo direto ganhou a Fórmula 2. E é a mesma coisa com o Gabriel Bortoleto, né? Então, assim, eu tô muito curiosa para o que vai acontecer na temporada ano que vem. Como você falou, mudaram muitas peças desse quebra-cabeça da Fórmula 1. Vão ter muitos rostos novos. Então, temos o Berman, temos o Antonelli. Então, vão ter muitas novidades. Agora, se vão ser boas ou ruins, a gente vai ter que esperar para ver. Agora, sobre a competição que a Buffalo participa, no Rio não tem mais um autódromo. A boa notícia é que teremos, né? A primeira edição do Turbinol foi até baseada nisso. Contamos com a presença do José Campite, do Movimento Pro Autódromo. O João Mendes também faz parte do Movimento Pro Autódromo. Teremos aqui em breve a presença do Carlo Caiado, que é o presidente da Câmara de Vereadores, vereador reeleito agora, e que é o padrinho do novo autódromo do Rio de Janeiro. Vamos ter também o Rafael, que é o subprefeito da Barra, que vai responder ali pelaquela área. E provavelmente também teremos um integrante da Rock World, que é a empresa que vai ser responsável pela construção, que vai assumir isso, que é a empresa do Rock in Rio. Então, tem ótimas notícias para qualquer pessoa que seja envolvida com automobilismo aqui no Rio de Janeiro. No caso, se tivesse um autódromo no Rio de Janeiro, vocês poderiam fazer testes ou vocês só podem levar o carro para a pista na competição? Então, a gente tem essa liberdade de testar o carro. Inclusive, a gente testa no cartódromo de Guapimirim. Sim. O patrocínio deles, eles liberam que uma pista lá pra gente testar. A Gente... gente vai dia 28, inclusive, agora, testar o carro. Mesmo? E aí, é bom, porque, assim, a gente utiliza a pista de uma forma diferente, né? A gente não usa o traçado original dela, porque a gente tenta simular o máximo possível da competição. Então, a gente faz o caminhozinho com os cones, porque lá é muito raro da gente pegar uma reta, é muito travado mesmo o circuito. Eu fui lá, acho que tem 2 anos. E aí a gente tem essa liberdade, claro, né? A gente tem que ter autorização dos orientadores nossos, né? Da UF, só que eles sempre autorizam, então é só a gente pedir. Quando a gente pode, a gente testa o carro. Quero aproveitar e mandar um abraço pro Mário Júnior, do Autódromo de Guapimirim, também deve vir aqui em breve para poder falar sobre os primeiros passos para quem quer ser piloto, quem quer investir nessa carreira. Então, um grande abraço para todo mundo aí do Autódromo de Guapimirim. Muito bom saber que eles são parceiros, de vocês. Imagina que maravilhoso, um autódromo aqui no Rio de Janeiro e vocês podendo trazer
os carros para cá, né? O autódromo vai ser em Guaratiba, num lugar de super fácil acesso. Tenho certeza que isso é interessante para todo mundo. Interessante para a prefeitura, interessante para a UF, interessante para a Rock World. Ter ali um espaço de desenvolvimento, né, para universitários, para esse automobilismo universitário. Patrocínio, como é que funciona isso? É importante, né, no projeto de vocês. Muito importante. A Buffalo, ainda bem, a gente até esse ano recebemos uma bolsa da FAPERJ, né, que é um incentivo à pesquisa. A Buffalo ela conta como uma pesquisa, né, incentivando a tecnologia, procurando novas soluções para o mercado. Então a gente tem essa bolsa da FAPERJ, que é a nossa principal patrocinadora. Mas muitos dos serviços que a gente precisa, a gente não pode pegar com a FAPERJ. Não é um dinheiro que a gente pode usar para qualquer coisa. Já é um dinheiro destinado para cada peça. Então, principalmente importações. A gente estava até conversando aqui sobre o pneu slick, né? São coisas mais difíceis de a gente conseguir. Tô achando que vocês vão conseguir uma grande parceria com a Weidman. Se Deus quiser. A gente espera que o sim. Igor Mendes, que é filho do Fernando Mendes. A Weidman é a maior rede de venda de pneus aqui do Rio de Janeiro. Na verdade, centros automotivos, né? Super conceituada. E o Igor, que faz parte aqui, né, do seu Pod Studios também. É uma das empresas do grupo. E ele que é um dos apresentadores do Piloto Automático. Então, você que gosta de automóveis, repetindo, tem um Piloto Automático podcast co-irmão do Turbinol. E eu tô achando que vai rolar o pneu slick ali, hein? Por favor. Eu já tô vendo o carro da equipe Buffalo com W da Weidman, hein? Vou colocar vocês. O adesivo vai combinar com o nosso carro. Olha aí, que maravilha, hein? Que maravilha. Mas é exatamente isso. Normalmente, eu que faço essa ponte com o pessoal do técnico e aí eu pergunto, o que vocês estão precisando? Então, por exemplo, agora a gente precisando de um patrocínio de usinagem. Então, aí eu sento com o pessoal do financeiro e o marketing também, né? E falo, gente, e aí? Vamos começar a pesquisar empresas de usinagem que possam fazer essa peça. A gente começa a mandar e-mail. Se precisar, a gente dá uma humilhada também, né? Por favor, ajuda a gente. Nós somos estudantes. A gente só quer construir nosso carrinho. E aí, claramente, né? Óbvio, para cada patrocínio, para cada valor de patrocínio, do valor correspondente ao serviço ou produto, né? A gente não costuma receber dinheiro, espécie, a gente recebe serviço ou produto. E aí você tem ou um post nas nossas redes sociais, ou a nossa camisa da temporada, que tem os patrocinadores. Sempre tem o adesivo do nosso carro, então o nosso carro, graças a Deus, tem vários adesivos. E é isso, a gente faz essa captação de patrocínio dependendo da necessidade da equipe. Olha, que legal, muito bom saber. Tenho certeza que muita gente vai ficar curiosa para conhecer. E não só a Weidman, como outras empresas também vão se interessar. E é muito bacana você falar isso, né? Que não aceitam dinheiro, e sim é um apoio. Tem muita gente que pensa, pô, eu não vou dar dinheiro, mas pode ajudar com uma peça, com um tipo de serviço que vocês estejam precisando. Estamos já chegando na fase final. Eu quero começar com a Lívia Galvão, falando sobre as perspectivas dela, né, suas perspectivas para o final dessa temporada da Fórmula 1. Norris consegue encostar, Verstappen vai ser campeão sem problemas. Como é que você está vendo esse período agora final da Fórmula 1? Olha, eu particularmente no Construtores acredito que vai dar a McLaren. A McLaren tem feito uma temporada sensacional, algo que talvez não fosse esperado para quem assistiu a temporada passada, que viu que eles tiveram muita dificuldade no início. Agora, no campeonato de pilotos, eu particularmente já esperava que a gente fosse ver alguma ascensão de algum piloto para desafiar o Max Verstappen. Não esperava que fosse ser o Lando Norris. Eu sou né, papai, eu sou torcedora da McLaren, então estou muito feliz, mas eu não acho que o Norris vá ganhar o campeonato de pilotos. Claro que é muito possível, ele é um piloto muito bom, muito consistente, mas eu acho que a própria questão do Max ter conseguido uma vantagem muito grande nas primeiras etapas vai dificultar esse final pro Lando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo jeito você não é uma grande fã do Max, né? Não, isso aí não. Não, mas não é. Eu só tô te perguntando porque eu quero te fazer uma pergunta. Eu acho que o Max, independente de número de títulos, ele é um gênio, ele é um fenômeno. Sim. E a prova é quando você olha como é que tá a tabela hoje. Sim.
já há algumas corridas, há alguns meses que o carro dele não é mais o melhor. Tem um carro que agora a gente pode dizer que é quase um carro dominante e a diferença ainda está confortável. É claro, pode acontecer, o carro pode quebrar, ele pode bater, ele pode quebrar uma perna. Ninguém está torcendo para isso. Mas pode acontecer. Em 99, o Schumacher sofreu um acidente, ficou fora muito tempo e tal. Então não dá para dizer que não vai acontecer. Claro que a gente não quer que aconteça o pior. Mas realmente eu acho que agora, da forma que ele está conseguindo garantir essa vantagem, ele está calando todo mundo que falou que era só o carro. Né? Ele está realmente... E mostra que também, quando o carro começou a não ser o dominante, o Pérez sentiu muito mais. Que também é um ótimo piloto. Sim. Mas já de cara pensou, caramba, eu não tô mais com um avião, como é que eu faço? Eu não sei mais andar nisso. E o Max, e agora o Pérez está conseguindo ficar em quinto, em sexto, porque ele tá ficando em décimo segundo. Então, assim, você concorda que o Max é uma força da natureza? Assim, Não, o Max, ele é um piloto fenomenal, assim. A gente vê que eu, desde o início, de quando comecei a assistir, já tinha o Max Verstappen, né, no grid. A gente já vê muito, desde o início da carreira dele, que ele é muito técnico. Mas ele, além da parte de técnica, de saber comandar muito bem o carro, ele sabe o que ele está fazendo, sabe? Tem muita experiência, ele tem a mão mágica, sabe? Então eu vejo que isso, assim, né, a gente viu até que, assim, matematicamente, se ele ficar em segundo em todas as corridas atrás do Lando e sem pegar a volta rápida, ele ainda ganha o campeonato. Então, eu, assim, acredito que vai ser muito difícil na competição o Lando em si passar o Max. É claro que, assim, eu particularmente não acredito que tenha tido uma piora muito grande do carro da Red Bull. Eu acredito que tenha tido, na verdade, mais uma melhora dos outros carros. Exato, principalmente da McLaren. Significa que a Red Bull continua no mesmo nível de antes? Não, porque a gente estava vendo, né, tipo assim, vantagem de 20, 30 segundos do Max. E a gente viu isso no próprio início da temporada. Agora, neste momento, eu acho que a Red Bull está se restabilizando, né? Eles estão se estabilizando novamente. A gente vê isso até com o próprio Pérez. Eu estava acostumado a ver ele caindo no Q3. Então, agora a gente já tá vendo que... No Q3 não, no Q1. No Q1. E agora no Q3 ele tá conseguindo chegar. É claro que nem sempre tá pegando as posições mais altas, mas a gente tá vendo que tem... querendo ou não, o Pérez, mesmo ele largando mais de trás, ele sempre consegue fazer muitas ultrapassagens. Sim. Ele é um piloto muito bom quando se trata de ultrapassagens. Então, eu vejo que a minha perspectiva para esse final é que eu acredito que vamos ter, que nem 2021, um campeão de pilotos e de construtores diferentes. Então, eu acredito que a McLaren vai conseguir manter, porque eles têm uma performance muito boa nos dois pilotos. Então, mesmo que a Red Bull esteja se estabilizando novamente, é claro que vai ter um pouco mais dessa competitividade, só que eu acredito que os dois pilotos da McLaren vão continuar pegando, assim, posições mais altas do que o conjunto do Max e do Pérez. Apesar de que eu acredito que o Max vai continuar tendo pontuações muito altas. Se você fosse CEO da McLaren nesse momento, em quem você apostava suas fichas? No Norris ou no Piastri? Olha, eu acho que se a gente fosse pensar na questão de pontuação mesmo, questão pro campeonato, eu apostaria mais no Norris. Entretanto, eu acho que teria que ser algo muito conversado ali dentro, para não ser simplesmente, tipo assim, vamos priorizar 100% o Norris e deixar o Piastri de lado. Eu acho que tem que ser algo que vá melhorar a performance dos dois, e quando tiverem situações em que os dois sejam, né, a primeira fila ali, seja algo acordado. Então, final de corrida, a gente tá vendo aqui que pro time seria melhor se esse piloto ficasse na frente. Então, questão de pontuação, provavelmente o Norris. Para o campeonato de pilotos. Então, acho que deveria ser acordado. Agora, você me deu uma resposta muito política de CEO. Você está pronta para ser CEO de uma equipe. Quero saber da Lívia Fan, Piastri ou Norris?
Eu apostaria no Norris. Ah, tá. Eu apostaria no Piastri. Eu acho que ele... Não, esse ano eu apostaria no Norris. Não tô falando do ano, não. Tô falando assim... Você diz no geral? No geral. O início da tá. temporada... É claro que você tem que ter um olhar especial para um dos dois pilotos. Eu acho que o Piastri pode dar esse título para a McLaren novamente antes do Norris. Não, assim, vamos considerar que o Norris não ganhe realmente essa temporada, que eu acho muito difícil. Mas na próxima temporada eu daria um destaque maior pro Piastri. Eu acho que é um piloto mais estável. Sim. Então, eu vejo que ele tem muito potencial para realmente crescer na Fórmula 1, ganhar muitos títulos. Para mim, tipo assim, lógico, sabe? Mas nessa temporada, agora especificamente, eu apostaria no Norris. Mas de uma forma geral, assim, vamos supor, início de temporada agora, eu apostaria mais no Piastri. Então, Lívia, fala suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Talvez mais mulheres se inspirem com a sua história, queiram até fazer um convite para gerar conteúdo com você, que seria muito bacana. Aqui no Rio de Janeiro, são poucas as pessoas que geram conteúdo de automobilismo, mesmo a gente sabendo a grande quantidade de fãs. Então, acho que todo mundo que apostar aqui do Rio de Janeiro em gerar conteúdo de automobilismo vai estar à frente quando a gente tiver um autódromo novamente, que vai ser um autódromo em nível internacional, por todas as informações que eu tenho sobre. Então, assim, a gente vai dividir mesmo os holofotes do automobilismo com São Paulo. Não vai ser só Interlagos. Vai todo mundo começar a olhar para o Rio de Janeiro e é importante estar gerando conteúdo de qualidade, conteúdo feito por uma mulher jovem que entende que isso é muito bacana. Então fala aí suas redes sociais. Bem, vocês podem me acompanhar principalmente pelo Instagram. Eu sou uma pessoa muito acessível, então qualquer mensagem, qualquer dúvida que tenham, queiram entrar em contato, vocês podem entrar em contato via e-mail ou Instagram. O meu Instagram é livbgalvão, então LIVB Galvão. Eu também tenho um TikTok que não é muito ativo, mas é Fórmula Live 1. E eu comento bastante sobre as categorias, eu também aceito muitas recomendações de categorias que as pessoas queiram mais presentes. Recentemente eu recebi recomendação para falar um pouco mais sobre as categorias Rally, então eu tenho tentado trazer um pouco mais sobre isso. E vocês podem me acompanhar por essas redes sociais. E sobre a questão do autódromo, eu acho muito importante porque, querendo ou não, a gente via que antigamente o Rio de Janeiro ele tinha esse posto, né? Antes da demolição. A gente já teve MotoGP, que nunca correu em São Paulo. A gente, né, teve Fórmula 1, a gente teve Fórmula Indy. Então, assim, as 3 principais categorias mundiais hoje, né? IndyCar, né? Fórmula 1 e MotoGP. Sendo que as 2 mais mundiais ainda, que a Indy tem uma pegada meio de norte-americana, né? Sim. Mas assim, que é a Fórmula 1 e a MotoGP, as 2. MotoGP nunca correu em São Paulo. Interlagos não pode receber etapas não tem as licenças para receber uma corrida de moto no nível da MotoGP. Então, uma história muito rica, que foi apagada e que agora vai ser reescrita. Exato. Thiago, piloto, vice-capitão da equipe Buffalo. Fiquei com uma dúvida. Uma das coisas que falam do Max Verstappen, e que eu já vi até o Alex Albon falando, é do carro. Que era difícil de... Não é que o carro é feito para o Max Verstappen. É que o Max sempre pede o limite do carro. Que é o quê? Deixando a frente do carro mais solta. Ele gosta de um carro com a frente mais solta. Ao contrário de outros que não, que gostam de entrar na curva mais certinho, né? No trilho. Então, assim, a gente sabe que a Fórmula 1 é o trilho, né? Quando a gente olha para uma corrida da Fórmula Indy ou da Fórmula E, você vê a grande diferença da Fórmula 1. Quando você vê um piloto da Fórmula Indy correndo em Long Beach, você vê a loucura que é dominar um volante. Aí todo mundo diz, pô, pilotar a Fórmula 1 é fácil. Não é fácil. Existe um trilho na Fórmula 1. Existe. Né? Quando a gente pensa, é exatamente como tivesse um trilho de trem ali. Só que você tem que saber andar nesse trilho e nesse trilho você tirar a maior velocidade. E o Max, o Albon falou, o mais difícil é porque o Max, a cada vez que ele consegue que o carro fica mais rápido, sendo mais nervoso, ele quer o carro mais nervoso. E aí você, como piloto, né,
tem aquele momento que dá medo, que você fala, pô, tô aqui fazendo o 8, tô aqui fazendo competindo, representando minha equipe, ou você às vezes pensa que não, eu vou, esquece que tem família, esquece o dia do amanhã e vamos aqui para ganhar o máximo de tempo possível? Olha, na competição desse ano, na real, eu tava um pouco nervoso antes. Pode parecer até meio clichê, mas quando você bota o capacete meio que passa tudo. Uhum. Eu tava... Antes lá da gente entrar na pista, eu fiquei uns 15 minutos no carro, né? Antes, né? Porque eles não vão todos os carros ao mesmo tempo, vai por parte, né? São quantos carros por vez na pista? Eu não lembro. Depende de como estiver andando a corrida, mas são 2 ou 3 no máximo. Sim. Então, eu fiquei lá dentro do carro, eu tava nervoso, porque você tem toda aquela responsabilidade de conduzir o trabalho de um ano inteiro, de muitas pessoas naquele momento. Mas não tem tanto esse medo, assim, de, sei lá, eventualmente bater, assim. Não. Eu fico mais pensando ali em fazer o melhor possível, né? O mais rápido possível no limite do carro. Sim. Queria que você falasse, então, aí um pouco sobre a equipe Buffalo em si. Queria que você falasse, quem quiser conhecer mais, como é que pode fazer? Então, a gente tem o nosso Instagram, né, que é equipe.buffalo. A gente tem o TikTok também, que é o mesmo nome. A gente fica lá na UF, para quem for de Niterói, do Rio, proximidades, quiser lá conhecer, a gente fica no primeiro andar do Bloco E, da Escola de Engenharia, né, a Praia Vermelha. E a gente está sempre lá, sempre tem gente trabalhando, ou seja, no carro, ou projeto. E é só passar lá, mandar mensagem pra gente, vou tal dia aí, vai ter gente lá. Então, existem várias formas aí de conhecer a gente. Muito obrigado. Queria saber de você dessa parte administrativa. Quem quer apoiar a equipe Buffalo, como é que faz? Mesma coisa, só mandar uma mensagem no nosso Instagram. Normalmente sou eu ou a chefe do marketing que respondemos. Juro que as duas são gente boa. Então, só mandar uma mensagem. Oi, a gente tem esse tipo de serviço, a gente tem esse tipo de produto. Queria ajudar a sua equipe, você vai ser tratado como um anjo. E, por favor, ajudem a Buffalo. E só pra deixar bem claro, é Buffalo com 2 Fs. Buffalo com 2 Fs. Equipe.buffalo com 2 Fs. Se for lá na UF, só não fica muito tempo perto da Maria Clara, que a gente já sabe que ela não tem muita paciência. Convívio é o grande desafio da Maria Clara. Tomar um calmante. Chegou lá, vai patrocinar, mas se ficar falando, não vai, seja objetivo, resolva logo o problema. Queria convidar todos vocês. Todas as redes sociais você vai poder acompanhar esse episódio. Vai estar na íntegra no Spotify, também os cortes. Instagram, os cortes. Facebook, os cortes. No X, a gente põe o link do YouTube. No YouTube, a edição completa. Você vai poder assistir, vai poder mandar para todo mundo, vai também ver os cortes lá. E tem ainda o TikTok. Então não tem desculpa para você não acompanhar esse papo com a nova geração do automobilismo. Agradecendo mais uma vez ao seu Pod Studios, localizado na Barra da Tijuca. É o principal estúdio de podcast do Rio de Janeiro. Se você quer gerar conteúdo, aqui é o melhor lugar. Tem sala de reunião, tem uma sala de espera, cafezinho, tudo ótimo. Você chega aqui, se sente em casa. Também agradecer aos patrocinadores desta edição. Estou falando da Decra, empresa número 1 em laudo cautelar de automóveis. Tem aqui no Rio de Janeiro, é só você entrar em contato com a Decra RJ. Quando você for falar lá, pede para avisar ao Sérgio Pires, o Renato do Turbinol falou que tem desconto. Que tem desconto sim. Sempre tem uma condição especial. Qualquer coisa você pede, deixa eu falar com o Sérgio Pires. E fala que foi o Renato Cantarino do Turbinol que pediu para entrar em contato. Também a gente tem que falar da Shelter Blindagens, a blindadora Shelter, também aqui do Rio de Janeiro. E a blindagem da Shelter, como eu disse no início, é desenvolvida por um piloto. Então, a Shelter, além de uma garantia enorme, também garante que você não perca potência no seu carro, que seu carro não perca rendimento, mesmo com uma blindagem muito segura. Então, se você está pensando em blindar um carro, entre em contato com a Shelter e vá visitar, vá entender como é que funciona essa blindagem diferenciada. Agradeço muito, Lívia.
Maria Clara, Thiago, um prazer receber vocês. Falem com seus colegas para acompanhar lá nas redes sociais. E eu espero que mais podcasts, que mais sites, que mais portais deem espaço para essa área do automobilismo que é tão importante, que é o automobilismo acadêmico. E não esqueçam de mim quando vocês estiverem nas equipes. Lembrem de mim, da Lívia, que a gente vai ter o maior prazer de entrevistá-los ou numa equipe de Fórmula 1, numa equipe de Stock Car, numa equipe da NASCAR. Vai ser um grande prazer. E agradeço a você que acompanhou esse papo, você que é amante de automobilismo, que tem gasolina na veia. Muito obrigado, a gente fica muito grato. E essa é a proposta do Turbinol. A gente sempre fazer um grande bate-papo, a gente poder conversar sobre automobilismo, não ficar tão preso a números, a estatísticas. Vamos falar como torcedor, né? Isso que é o legal, a gente poder falar do automobilismo como fã. Parabéns para vocês. Lívia, muito bom saber que eu tenho uma jovem colega de profissão tão talentosa quanto você. A gente ainda vai se esbarrar muito nos autódromos da vida. Se Deus quiser, no Autódromo do Rio de Janeiro. A gente vai estar muito aqui cobrindo as competições. E se você gosta de carro, de mercado automotivo, não deixe de seguir o Piloto Automático com o Igor Mendes e com o Diego Ferreira. Estão sempre aqui também trazendo assuntos muito importantes e vocês já foram convidados para participar, hein? Olha, que bacana. Só marcar que a gente veio. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, Até a próxima. Valeu.